Bitcoin de volta nos 66 mil dólares ao longo desse final de semana. Conflito se intensificando e petróleo explodindo. Será que realmente é o momento da gente estar exposto em Bitcoin? Será que aquelas posições que nós compramos nos últimos dias, nas últimas semanas, ainda vale a pena a gente ficar segurando ela? Afinal de contas, a fase de capitulação ela ainda não aconteceu. Qual que deve ser a nossa expectativa nesse momento? É sobre essas perguntas que eu irei responder na análise de hoje. Hoje nós vamos olhar para alguns dados e eu vou te explicar como que continua sendo a minha estratégia. Afinal de contas, no final da semana passada eu comentei muito com você que se a gente tivesse uma retração e essa retração ela não fosse saudável, o que a gente deveria fazer era sair das nossas posições. Eu vou te explicar exatamente como que eu e o Guitelis estou me comportando nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando por uma ótica mais de longo prazo, mais de ciclo de mercado, para a gente entender em qual zona nós estamos, isso vai ditar muito como que é as nossas estratégias. Quando a gente olha para a quantidade de supply in profit, ou seja, a quantidade de bitcoins que estão no lucro, hoje nós estamos em um patamar ali de cerca de 55% dos bitcoins em circulação no lucro. Aqui a gente está considerando todas as moedas envolvidas nisso, os 19 e poucos milhões em circulação. E eu quero que você repare qual que é o histórico passado, tá? Descarte essa região vermelha, essa região verde aqui, porque eu sei que muitas pessoas vão interpretar. Estamos na região verde, nós estamos em fundo. Estamos na região vermelha, nós estamos em topo. Mas não é bem assim que funciona. Até então, porque a gente entra na região vermelha, por exemplo, em 2020, quando o Bitcoin está em 13 mil dólares. E a gente tem um lindo ciclo subindo até os 68 mil dólares ali, então a gente tem muita movimentação acontecendo. 68 não, 63 mil dólares. Então eu quero que você entenda que uma leitura do gráfico é que região verde nós compramos, região vermelha nós vendemos. Só que uma análise desse gráfico, ela fala um pouco mais sobre isso. O que a gente quer analisar são as movimentações que aconteceram, se nós estamos colocando supply em lucro. Se nós estamos colocando supply em lucro, significa que muitas pessoas estão segurando suas posições que foram compradas lá embaixo. Se nós colocamos muitos players ali no prejuízo, significa que muitas pessoas estão rodando sua posição compradas lá em cima, no topo do mercado. Bom, quando a gente olha para a região que nós estamos de 53%, é uma região onde muita parte do supply circulante ela está em prejuízo, nós não temos lucro, ou ela está no zero a zero ou ela está no prejuízo. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que essas regiões de 53 já eram ali regiões quando nós estávamos no final do bear market já. Não estou falando que nós estamos no final desse bear market aqui. Mas o que eu estou falando é que nós chegamos em 53% de uma maneira extremamente rápida. Olha só, esse bear market que nós estamos vivenciando do Bitcoin, eu já te expliquei, a gente já vivenciou a fase 1 e a fase 2 do bear market. Existe só mais uma fase a ser vivenciada, que é a fase de capitulação cíclica, que ainda não aconteceu. Mas o fato é que esse bear market ele tem sido bem intenso em termos de colocar pessoas no prejuízo. O fato da gente ter lateralizado durante muito tempo na região dos 100 mil dólares fez que muitas pessoas comprassem nos 100 mil dólares. Diferente do ciclo de 2018, que o topo ele foi rápido. A gente bateu ali a região dos 20 mil dólares de uma maneira rápida e já voltou. Ou seja, não deu tempo de muitas pessoas comprarem dentro dessa região. Quando a gente olha para o ciclo passado, deu tempo bastante ali das pessoas comprarem nos 60 mil dólares, mas nesse ciclo que nós vivenciamos, deu muito tempo das pessoas comprarem nos 100 mil dólares. Ou seja, isso fez com que a gente chegasse rapidamente em zonas de 50% do supply em prejuízo. Bom, tendo isso em mente, quando a gente parte para um price action em escala semanal, olha só, nós vimos o RSI aí em escala semanal batendo os seus níveis mínimos. Quando a gente olha para um passado também, essas regiões aqui já foram regiões de final de fundo que nós tivemos em bear market. Aqui eu não estou tentando cravar o preço mais barato do Bitcoin, inclusive eu não quero tentar cravar esse preço mais barato. O que eu quero saber são as regiões de baixo risco e as regiões de alto risco. Dentro das regiões de alto risco, ótimo, nós vamos procurar por venda. Dentro das regiões de baixo risco, nós vamos procurar por compra.
Quando a gente olha para uma escala semanal do Bitcoin, a gente está vendo sim o preço extremamente barato em uma escala semanal. Não significa que ele não vai ficar mais barato do que isso. Até porque a fase de capitulação cíclica ela pode deixar sim o preço mais barato do que essa região que nós estamos. Mas eu quero que você entenda que 50% do supply no lucro é extremamente baixo. RSI semanal em sobrevenda é extremamente baixo. Aqui nós temos que sim considerar estratégias de médio e longo prazo. E isso daqui vai ditar como que é as nossas decisões no curto prazo também. Hoje eu olho para o Bitcoin totalmente bullish, porque a gente tem um sistema mais desalavancado, um sistema onde o preço ele está mais justo, onde a gente olha para o ativo, ele teve uma boa retração de 50%. Então, a partir daqui, meu caro, por mais que a gente vá mais para baixo, eu preciso ser bullish. Do mesmo jeito que quando você me via, a partir do momento que a gente entrou em 100 mil dólares bearish, e eu passei meses bearish, não significa que eu estava vendido. Pelo contrário, eu fiz muito dinheiro mesmo estando bearish enquanto o Bitcoin estava em 100 mil dólares. Simplesmente trading no Bitcoin. Agora sim, eu, Guiteles, fico totalmente bullish quando a gente começa a olhar para esse contexto, beleza? Tendo esse contexto mais ali de escala semanal, mais de ciclo de mercado, entenda que a nossa visão, ela é mais uma visão de compra. Partindo um pouco para o curto prazo, olha só. A gente teve a queda acontecendo aí, a gente viu muitas realizações de lucro acontecendo ao longo dos últimos anos, desde 2024, quando a gente chegou a primeira vez nos 70 mil dólares, que foi o nosso primeiro all-time high desse ciclo, muita realização de lucro. A realização de lucro, ela simplesmente diminuiu desde novembro de 2025. A gente ainda teve uma grande realização de lucro acontecendo no dia da queda. Lembre-se, movimentos de baixa não fazem só que as pessoas realizem prejuízo, mas sim que as pessoas realizem lucro também. Aquelas pessoas que estão holdando um ativo, que não queriam vender nos 100 mil dólares, porque queriam vender nos 150, quando o preço do ativo cai, elas tendem a vender também. Mas eu quero que você observe nos últimos dias, a gente deu uma baita de uma diminuída na realização de lucro. E isso é uma diminuição da pressão vendedora. Se a gente olha para a realização de prejuízo, obviamente ela vem aumentando porque nós estamos em bear markets profundos. Lembra do pivô de baixa semanal? Então, foi o que deixou essas maiores realizações de prejuízo aqui, ó, da história, onde a gente chegou a bater 6 bilhões de dólares em um único dia. Só que eu quero que você observe aqui que nos últimos dias também está tendo uma diminuição da realização de prejuízo. Se a gente olha para os principais players do Bitcoin, esses principais players eles estavam vendendo. Eles passaram por 3 levas de venda de distribuição. Essas 3 levas foi o que fizeram também os 3 grandes picos aqui de realização de lucro. Mas quando a gente olha para o presente momento, eles não estão distribuindo. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando analisar a lei da oferta e da demanda. Nós não estamos olhando para um price action, para um candle e simplesmente falando aqui é o fundo, aqui é a mínima ou aqui é a máxima, até então porque isso é amadorismo. E se fosse tão fácil assim, eu já seria multibilionário e não milionário. Não, o mercado ele é bem complexo e para a gente analisar isso daqui, cara, dá um trabalho lascado. O que nós fizemos é, entendendo a região que nós estamos, onde é uma região de sobrevenda semanal, 50% do supply apenas ele está no lucro e nós estamos considerando as moedas perdidas aqui, geralmente 50% é fundo de mercado. No curto prazo, a gente tem uma diminuição da pressão de realização de lucro e uma diminuição da pressão de realização de prejuízo também. Uma diminuição da pressão de venda dos investidores mais maduros no Bitcoin. Cara, quando a gente olha para um cenário como esse, a lei da oferta e da demanda, ela está começando a trabalhar ao nosso favor. Aqui nós estamos vendo uma região onde há sim uma diminuição de risco. Em um cenário como esse, a gente tem que ter uma expectativa positiva para o ativo. Mesmo que o curto prazo ele seja caótico, mesmo que a gente tenha conflito entre países, mesmo que a gente tenha escalada, mesmo que o petróleo esteja explodindo, mesmo que tudo isso que a mídia está falando para você está acontecendo, o preço do ativo ele se encontra em uma região de baixo risco. Então aqui nós devemos olhar sim para a ponta de médio prazo e de longo prazo, entendendo que vale a pena sim a gente se expor a esse risco. Olha só,
Não tem como a gente não ter risco nos investimentos. Toda decisão que a gente toma, ela sempre vai ter um risco. Risco de você tomar um drawdown, de você tomar um stop loss, risco de você tomar um prejuízo. Entenda que você tem que saber cortar esse prejuízo de maneira estratégica, sempre com stop loss. Não vai ficar rodando para sempre, acreditando que você vai fazer DCA, porque você tem simplesmente caixa infinito. Mas entenda que essa região que nós estamos, o risco ele é diminuído para o nosso lado e vale a pena sim a gente tomar esse risco. Aqui, meu caro, você pode ter certeza que eu, Gui Teles, estou colocando a maior quantidade de dinheiro em Bitcoin que eu coloquei nos últimos anos. Porque, afinal de contas, nos últimos 2 anos, o que eu estava fazendo era sair do mercado, simplesmente assim, fazendo trade. Agora, entrando com posições mais acentuadas em Bitcoin, sim, nesse momento eu estou entrando com posições mais acentuadas. Só que, obviamente, que de uma maneira também estratégica. Não vou ser amador acreditando que os 60 foi fundo e a gente nunca mais vai visitar isso daqui, ou que a gente não vai visitar os 40 mil dólares. Não, sendo totalmente estratégico. Mas eu topo esse risco no curto prazo. Bom, se a gente analisar a região aqui dos 60 mil dólares, a gente continua vendo muito supply descendo para essa região. E olha só, capitulação, ela é um evento e não um preço em específico. E a capitulação, ela cheira dessa maneira, quando um supply ele começa a se concentrar em uma região. Quando a gente olha ali para 2022, dezembro de 2022, depois da FTX ter quebrado, a gente consegue ver de uma maneira muito mais clara a capitulação acontecendo. Mas entenda, nem sempre as coisas elas irão acontecer da mesma maneira. Pode ser que a gente não tenha uma corretora quebrando, pode ser que a gente não tenha um colapso nesse bear market, pode ser que as coisas elas sejam um pouco diferentes. O que eu quero te dizer? Se você ficar esperando essa grande barra aqui acontecer, você pode estar esperando o olho da mosca e pode ser que você não acerte esse olho. Quando a gente olha para o momento atual, o que está acontecendo aqui já é uma movimentação de capitulação. É muito supply se concentrando dentro dessa região. Então, a gente também tem que entender que há uma possibilidade dessa capitulação, ela já está acontecendo. E, novamente, você só terá certeza da capitulação depois que ela já tiver acontecido. Como hoje você só tem certeza que os 125 mil dólares foi topo histórico, porque ele já aconteceu. Mas lembre-se como você se comportava no 125. Lembre-se o pivô de baixa que você estava esperando no gráfico semanal. Lembre-se que você acreditava que do 125 até os 100, até os 90, era só uma correção normal do Bitcoin. E que se caiu, comprou, porque a gente não iria comprar mais. Ou lembre-se que você acreditava que aquela era a sua última oportunidade que você tinha de comprar Bitcoin barato. Então, você lembra disso? Você vai ter o mesmo comportamento na região de fundo, só que de uma maneira inversa, aonde você não vai acreditar que aquele preço foi a mínima, onde você não vai querer entrar, onde você vai querer esperar um preço mais baixo, do mesmo jeito que você esperava um preço mais alto, e assim 95% das pessoas se comportam, sempre esperando um próximo preço, seja para cima, para realizar os seus lucros, ou seja para baixo, para poder tomar suas decisões de entrada. Mas saiba que a gente precisa ser totalmente estratégico nesse processo. Para mim, essa região que nós estamos aqui vendo esse evento acontecendo, cara, isso daqui me chama a atenção de que sim, pode ser que a capitulação cíclica ela já esteja acontecendo. Então, eu não vou esperar o olho da mosca para, por exemplo, tomar uma decisão de entrada. Vou tomar uma decisão de entrada de maneira totalmente estratégica. Bom, quando a gente analisa a demanda por Bitcoin, e esse é um gráfico extremamente importante para a gente saber em que fase nós estamos, se é bear, se é bull, se nós estamos com uma crescente ou decrescente na demanda. Quando a gente olha para os últimos dias aqui, veja que as barras vermelhas elas estão diminuindo. Essa diminuição dessas barras vermelhas aqui mostra um leve aumento na demanda por Bitcoin. Olha só. Recentemente a gente saiu de lá dos 100 mil dólares, a gente viu a demanda diminuindo. Aconteceu essa mesma movimentação também de ter um leve aumento na demanda enquanto a gente estava lateralizando, porque muitos players vão tomar posição, vão acreditar que a gente chegou em uma região de fundo, vão tentar ser estratégicos e todo mundo vai querer se posicionar. Essa diminuição aqui, quer dizer, esse aumento da demanda dentro dessa região mostra que há um interesse comprador, do mesmo jeito que houve um interesse comprador aqui em cima. Significa que a gente vai voltar a subir? Não.
mas significa que um fundo cíclico ele começará revertendo dessa maneira, aonde a demanda negativa ela começará a buscar uma região positiva, que é a região verde. Obviamente que para a gente entrar em bull market mais uma vez, para a gente ter uma bull run mais uma vez, a gente precisa de uma demanda igual essa daqui, extremamente positiva. Mas eu quero que você saiba que a gente também bateu as mínimas no nível de demanda por Bitcoin. Ou seja, a gente chegou naquele momento do Bitcoin onde ninguém quer. Ninguém quer falar para seus amigos que investe em Bitcoin. Ninguém tem coragem de pegar o seu patrimônio e colocar na mesa nesse momento. Ninguém quer vender a sogra na OLX para poder investir em Bitcoin nesse momento. Nos 100 mil dólares, todo mundo queria fazer isso. Mas agora, ninguém quer, as pessoas não querem o ativo nesse momento. E aqui, meu caro, são regiões onde a gente tem que entender e trabalhar com expectativas mais bullish. Aqui não dá para eu ser bearish em termos de médio e longo prazo. Eu entendo que a capitulação cíclica ela ainda não aconteceu, apesar de que cheira que nós estamos vencendo uma capitulação cíclica. Eu acredito que nós vamos nos 40 mil dólares por unidade no Bitcoin. Mas se tem uma coisa que eu não vou fazer, é dormir no ponto nesse momento. Para mim, os 60 mil dólares já é um preço extremamente barato. Já é um preço que eu topo tomar decisões aqui e colocar patrimônio em jogo exatamente nesse momento, beleza? Bom, entendendo isso, quando a gente olha para um curto prazo no Bitcoin, eu comentei com você na sexta-feira que a gente deveria ficar atentos a essa retração que nós estávamos tendo no Bitcoin. E que nós não poderíamos perder 0,618 de Fibonacci, porque senão a gente poderia acentuar as quedas, igual aconteceu nesse período aqui. Porque nós também vivenciamos uma lateralização, nós também tivemos um movimento de up trust e em seguida a gente devolveu tudo e foi buscar um novo fundo. Bom, ao longo do final de semana, eu estopei as posições dentro da carteira Rumo ao Milhão que nós havíamos acumulado dentro dessa região. Lembre-se que a carteira Rumo ao Milhão, ela veio multiplicando o seu patrimônio ao longo do bear market inteiro, aonde o Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, nós tínhamos 43 mil dólares, hoje nós temos 53 mil dólares dentro da carteira, ou seja, a gente fez mais de 25% de lucro, enquanto o Bitcoin caiu 50%. Esse patrimônio, ele foi injetado aqui dentro dessa região. E eu tinha uma expectativa de que se a gente caísse no curto prazo, perdesse 0,618, a gente iria buscar um novo fundo, que seria uma nova fase de capitulação cíclica, aqui sendo totalmente estratégico. Sim, tomei decisões de saída, de estopar no 0 a 0, sem prejuízo, sem lucro, simplesmente preservando o patrimônio. Só que a gente não deu continuidade nessa queda. A gente perdeu o 0,618 de FIBO e a gente recuperou o 0,618 de FIBO logo em seguida. Então, de maneira estratégica, o que eu devo fazer aqui é retomar as minhas posições. Simples assim. Eu tinha uma expectativa, eu tinha uma estratégia de sair das minhas posições caso a gente viesse abaixo de 0,618. Eu respeito essa minha estratégia e eu tomo aquela decisão. Só que em seguida, o mercado ele mostra que ele não vai para aquele lado que eu estou esperando. Então, eu retomo as minhas posições. Porque o médio e longo prazo começa a aparentar mais saudável. A gente tem apenas 50% do supply em lucro. Há uma diminuição da pressão vendedora, tanto na realização de lucro, quanto de prejuízo, quanto dos investidores mais maduros do Bitcoin. Então, meu caro, em um cenário como esse, eu tenho que expor a carteira mais uma vez. Porque, olha só, um dos meus trabalhos que eu fiz nos últimos meses foi preservar o patrimônio dos meus clientes. Pelo contrário, não só preservar, mas como continuar multiplicando o patrimônio dos meus clientes nos últimos meses. Inclusive, a carteira Rumo ao Milhão, ela segue multiplicando o seu patrimônio desde abril de 2025. Se você não está dentro da carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa. Porque desde abril de 2025, a gente segue multiplicando o nosso patrimônio. Nós já temos quase 100% de multiplicação de abril de 2025 até aqui. Simples assim. E se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Eu fiz o meu papel em preservar o patrimônio dos meus clientes ao longo do bear market, só que
meu jogo ainda não acabou, a minha responsabilidade ela ainda não acabou. Agora eu tenho o papel de expor os meus clientes caso a gente tenha reversão de tendência, caso a gente volte um bull market, caso a gente volte a subir. Então eu preciso estar atento para fazer exposição da carteira rumo ao milhão. E nesse momento, nós estamos expostos mais uma vez e eu vou seguir de maneira estratégica, até que a gente tenha sinais de que não, vamos buscar um novo fundo, não, a gente vai dar continuidade dentro dessa queda, tudo bem, eu saio das posições. Novamente, o que eu comento com você é que nós estamos dentro de uma região que cheira fundo. Nós estamos dentro de uma região que cheira capitulação. Aqui eu preciso ser totalmente estratégico no curto prazo, porque eu entendo que eu não tenho uma certeza que a capitulação ela ainda aconteceu, mas eu entendo que está cheirando a capitulação. Então aqui eu tenho que fazer exposição de maneira estratégica e se eu precisar vender essas posições, eu tenho que vender elas. Por quê? Para ir comprar mais barato, caso a capitulação cíclica ela ainda venha a acontecer. E eu preciso estar preparado para estar posicionado caso a capitulação cíclica ela já esteja acontecendo. Então aqui é o que eu falo para você, é um jogo de xadrez totalmente estratégico. Não existe essa de comprou e vai ficar rodando para o resto da vida, porque eu já te expliquei que se você saber o time de comprar e o time de vender, você vai fazer muito mais dinheiro nesse processo, do que você ficar simplesmente amargurando as quedas, rezando para que a gente tenha alta, para que você volte para o 0 a 0, para que um dia você consiga recuperar aquilo que você já perdeu. Olha só, isso daqui não é um jogo de acumular patrimônio. Isso aqui é um jogo que você está jogando com a sorte, tentando enriquecer de qualquer maneira. Mas há estratégias para você enriquecer, desde que você tenha consistência ao longo desse processo. E olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão e você vai entender se eu, Gui Teles, tenho consistência ou não nas minhas decisões. Bom, diferente do Bitcoin, que eu estou totalmente bullish, os metais eu estou bearish e você sabe disso. Por que eu estou comentando sobre os metais? Você sabe que a carteira rumo ao milhão surfou lindamente essa movimentação que nós tivemos de ouro. Inclusive, boa parte dos resultados da carteira rumo ao milhão ao longo dos últimos meses foi por conta de ouro e também porque a gente vem fazendo trade no Bitcoin. Só que desde esse momento aqui que nós temos esses dois candles apresentados no gráfico, para mim uma distribuição ela foi iniciada dentro desses ativos. Eu quero que você veja que o preço ele tem muita dificuldade para recuperar apenas esses candles aqui. Nós já passamos ali desde a mínima 35 dias e nós ainda não conseguimos voltar na máxima. E veja que nós estamos subindo de escada e descendo de elevador dentro dos metais. Para mim, isso daqui cheira distribuição. Eu não tenho mais interesse nenhum nos metais nesse momento, ao menos que não seja fazer trade no curto prazo. Mas olhar para um cenário como esse daqui é tomar muito cuidado nesses ativos. Por isso que eu não comento mais sobre os metais com você aqui no canal, porque para mim a única coisa que nós devemos fazer nesses ativos é distribuir. Se a gente olha para a prata ali também, prata tomou um grande drawdown que apresentou um sinal de distribuição. Cara, em escala diária, volta no gráfico e veja quais são os momentos que a gente teve sinais como esse daí. Olha só, a única vez que a gente teve recentemente sinais igual a esses que nós estamos tendo nesse momento foi em 2011, que a gente viu claramente como que foi o bear market desse ativo logo em seguida. Estou falando que prata e ouro vai entrar em bear market? Não, não estou falando isso porque elas ainda não reverteram sua tendência, mas para mim claramente isso aqui é sinal de distribuição. Não tenho interesse nenhum nos metais nesse momento. Sou bullish com Bitcoin e bearish com ouro nesse momento. Algo que nos últimos meses era completamente o contrário, onde eu estava bullish com ouro e bearish com Bitcoin. Eu quero que você entenda que o mercado ele muda, o capital ele rotaciona. E nós investidores ou estrategistas, analistas, nós devemos também mudar as nossas estratégias conforme o mercado está se movimentando. Entenda que não é fácil fazer tudo isso. Eu sei que é muito complexo tomar todas essas decisões de rotacionar o seu capital. Eu sei que é muito difícil entender qual que é o momento do ouro ou do Bitcoin direcionar o seu capital para esse processo. Mas, para isso, eu, Gui Teles, estou aqui para facilitar essa jornada. Caso você queira copiar e colar todos os meus resultados, você pode fazer isso. Caso você queira receber uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, o preço, a estratégia, tudo de maneira específica e você só precisa copiar e colar a minha decisão,
Você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você ter acesso a todas as minhas decisões, para você copiar e colar os meus resultados, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, tá? Que é uma estratégia completamente diferente de brincar de enriquecer. Você quer brincar de enriquecer? Pega uma lista de 10 bons ativos, divide isso daí em 100%, põe 30% em Bitcoin, 20% em Ether, 50% em algumas altcoins aí, que pode ser que um dia você atinja a sua liberdade financeira. Mas, se você quer jogar o jogo com estratégia e consistência, eu consigo isso para você, dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu consigo te ajudar, beleza? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo após você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Esse app ele vai te notificar na tela do seu celular dessa maneira aqui. Exatamente aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo. Qual que é a minha decisão, qual que é o ponto de entrada, qual que é a estratégia. Você só precisa copiar e colar a minha decisão. Tudo que eu estou fazendo dentro da carteira é publicado aqui de maneira transparente na hora que eu estou tomando essa decisão. Você só precisa copiar e colar a minha decisão. Além disso, você consegue acessar esse app do seu computador, caso você precise. Você terá acesso a mim também, a que você consiga tirar dúvidas comigo ou até mesmo com a minha equipe, com o suporte. Saiba que lá dentro você vai ter todas as minhas decisões em tempo real, de maneira simples e transparente. E não, eu não vou entregar para você um gráfico pizza e atualizar isso uma vez por semana. É uma carteira totalmente dinâmica, que todos os momentos que eu tomo uma decisão é publicado lá dentro. Inclusive, ontem, no domingo, eu precisei tomar decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão, foi tomada essas decisões e os meus clientes foram informados, beleza? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Bom, eu sigo bullish com Bitcoin, eu sigo me posicionando dentro dessa região e eu acredito que a gente tem uma expectativa de alta sim. Eu topo o risco nesse momento, mas obviamente que de uma maneira totalmente estratégica. Sem amadorismo, sem acreditando que a alta é infinita, mas sim de uma maneira estratégica bem definida, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!